Oi meus amores, eu sou a Andy. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele tipo de leitura que nos deixa confuso a ponto da gente não saber se a gente ama ou se odeia determinado livro. Mas antes da gente começar essa conversa, se você não é inscrito e gosta do universo literário, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like porque ajuda muito o canal e compartilhe esse vídeo com um amigo e, é claro, me marca nas redes sociais. Recentemente eu li um livro que me deixou muito confusa e reflexiva e até o momento eu não sei direito os meus sentimentos em relação a essa história, que é Fique Comigo, da Yobami Adebayo, publicado aqui no Brasil pela HarperCollins e com tradução da Marina Vargas. E eu confesso pra você, gente, que é muito difícil eu finalizar uma leitura sem saber o que eu senti em relação a um livro. E esse livro aqui, ele me trouxe sentimentos muito adversos. Eu fui de um extremo a outro muito rapidamente. Tinha momentos que eu tava amando a história e tinha momentos que eu tava realmente odiando. Eu tava com tanta raiva que eu precisava largar o livro pra ler. Em compensação, tinha momentos que eu tava gostando muito, que eu ficava completamente imersa com a história. Ou seja, sentimentos muito conflitantes. Em Fique Comigo, nós temos a história de um casal. O foco aqui é a personagem feminina, que é a Yejide, mas nós também temos pontos de vistas do Akin, que é esse marido. Eles se conheceram na universidade, eles se casaram, e fica claro que no início que eles se amam, que eles se respeitam, só que depois de um tempo de casado, eles ainda não têm filhos, e eles são pressionados pelas famílias, porque na cultura deles a maternidade é algo muito importante. Aí a gente vai tentar de diversas formas, mas até o momento aqui que esse livro começa, ela ainda não conseguiu engravidar. E quando a família do Akin surge como uma segunda esposa, as coisas vão se complicar. Lembrando que na Nigéria é normal um homem ter mais de uma esposa. Só que os nossos personagens principais, os nossos protagonistas, tinham conversado sobre isso e a gente tinha deixado claro que ela não ia aceitar isso, ela não ia aceitar esse tipo de relacionamento. Então, no momento que essa segunda esposa surge na vida deles, a Yejide se sente muito traída e o relacionamento deles, a partir desse momento, vai começar a desandar. Esse livro aqui vai focar muito em relação à maternidade e toda a pressão que existe em cima da mulher em relação a isso. A Yejide, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher, de certa forma, muito empoderada, ela tem o próprio trabalho e ela é bem sucedida nesse trabalho, mas aqui a gente vai ver como toda essa pressão vai afetar essa mulher e os sentimentos dela. Vai ser muito difícil pra ela e a gente vai ter muito do ponto de vista dela, do que ela tá sentindo, sabe? E de certa forma a gente vai sofrer junto com ela e a gente vai criar uma empatia em relação a essa personagem. Uma empatia que vai ser tão grande que mesmo nos momentos em que ela vai fazer coisas erradas aqui, porque sim, vai ter momentos aqui muito errados, tanto em relação a ela quanto em relação ao marido, mas a gente vai acabar não julgando ela por isso, sabe? De certa forma a gente vai entender os motivos pelos quais ela tá fazendo isso, mesmo não concordando com ele, sabe? Isso foi um momento assim que me deu muita raiva. Porque apesar de eu ter muita empatia pela personagem, eu não conseguia aceitar certas coisas que aconteciam, tanto em relação a ela quanto em relação ao outro personagem, que é o Akin. Gente, teve momentos que eu tive muita raiva desses personagens, sabe? Assim, uma coisa assim absurda, sabe? Mesmo eu entendendo de certa forma essa personagem e tudo que ela tá sofrendo, ainda assim eu não conseguia concordar com certas situações, principalmente porque certas situações poderiam ter sido resolvidas se esse casal se comunicasse, sabe? Se eles conversassem um com os outros e se eles fossem sinceros, sabe? Tanto em relação aos seus sentimentos quanto em relação a toda a situação que eles estão vivendo, sabe? Se eles fossem sinceros uns com os outros e se eles conversassem sobre tudo que estava acontecendo na vida deles, tudo poderia ter sido diferente. Ao mesmo tempo, eu entendo que tem relacionamentos parecidos, sabe? Casais que não conseguem se comunicar ou que não conseguem ser sinceros um com o outro, ou porque não querem machucar a pessoa, ou porque não sabem como explicar uma certa situação pro outro. Mas ainda assim, gente, teve momentos aqui que eu não concordava em nada, sabe? Situações aqui, assim, que eu ficava revoltada. E são
personagens que vão machucar muito um ao outro, sabe? E essa personagem, assim, a gente vai sentir muito o que ela tá sentindo, principalmente porque o foco é ela, sabe? Ela tem mais pontos de vista, ela fala mais com o leitor sobre o que tá sentindo, sabe? O leitor, assim, fica sabendo de todos os sentimentos dela. E a gente vai acabar se apegando a essa personagem e sentindo raiva dela ao mesmo tempo. A gente tem também um fundo político e social da Nigéria, o que eu achei muito interessante. Teve momentos aqui que eu fui até pesquisar, porque eu fiquei muito interessada por tudo isso. A gente vai falar aqui também sobre fragilidade do casamento e de relacionamentos, sobre luto e sobre essa questão da maternidade, que é muito forte durante a leitura. E eu quero deixar claro para vocês que esse livro tem gatilhos relacionados a luto, a maternidade. Pode ser um spoiler, mas é bom eu deixar claro para vocês. Então, se vocês quiserem pular, pula aí uns 15 segundos, que aqui a gente vai ter gatilhos em relação à gravidez psicológica e à perda de filho. Então, assim, se você é sensível a esse tipo de assunto, eu sugiro que vocês tenham muito cuidado se vocês forem fazer essa leitura. Eu sou mãe, então, assim, teve momentos que eu fiquei bem abalada com certas situações que aconteceram nesse livro. Então, assim, tomem cuidado com esses gatilhos se vocês resolverem fazer essa leitura. Eu acho que o ponto-chave nesse livro, pra mim, foi a escrita da autora, sabe? Mesmo nos momentos que eu tava aflita, com raiva, querendo tacar o livro na parede, a autora conseguia me fazer voltar pra esse livro, sabe? Eu gostei muito da escrita dessa autora e eu quero muito ler outra coisa dela, mas eu confesso pra vocês, já tem mais de 2 semanas que eu fiz essa leitura e eu não consigo decidir ainda se eu amo ou se eu não gosto desse livro. Eu não tenho uma nota pra ele, eu fico refletindo o tempo todo em relação a ele. E eu queria muito saber se vocês têm um livro que é assim pra vocês, sabe? Que vocês não conseguem se decidir se vocês amam, ou se vocês odeiam, ou se vocês não gostam do livro. E se vocês não conseguem dar uma nota pra esse livro, porque é exatamente o que aconteceu aqui comigo. E é muito raro isso acontecer comigo. Teve muitos poucos livros que eu tive essa sensação, e esse livro aqui foi um deles, sabe? E o mais interessante é que esse livro continua comigo, sabe? Eu tô sempre pensando nele, pensando no que aconteceu, pensando em todo o contexto dessa história e no que a autora quis trazer. Então, assim, eu tô sempre pensando nele e sempre muito confusa e reflexiva em relação a essa história aqui. E eu espero muito que eu consiga entender esse livro mais pra frente. Eu acho que esse é o tipo de livro que vale uma releitura em um outro momento. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Eu queria muito conversar com vocês em relação a esse livro, porque realmente eu terminei esse livro assim com muitos sentimentos. Eu queria muito saber se vocês já leram esse livro, se vocês leram, o que vocês sentiram em relação a essa história. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.